Como começar a investir em ETFs em 2026 e em qualquer ano? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Feliz Natal, boas festas pra vocês. Tô aqui com a minha touca, ó. Aqui é o nosso especial aqui de Natal. Gostaram? Massa, né? Já comenta pra mim então se você investe em ETFs ou se quer começar a investir em 2026, porque agora todo mundo tá falando disso, né? Um monte de influencer aí, um monte de matéria e assim por diante. Então, qual que é a grande ideia aqui do seu processo de que você tem que, enfim, né, concluir aqui, pelo menos em termos de entendimento, para começar realmente a investir em ETFs agora em 26 ou também qualquer um, e também na realidade montar qualquer carteira de investimentos, tá? Ter essa noção aqui geral desse planejamento ajuda muito o investidor a não ficar caindo aí em vieses comportamentais, em giros excessivos, e essa clareza toda ajuda demais aí no médio e longo prazo. Então ter essa formatação aqui de entendimento vai ajudar muito a você investir muito bem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você pode olhar aqui em termos de 4 grandes etapas, né? Você tem um planejamento, o conhecimento, a estratégia e, por fim, você tem a sua independência. E tudo começa aqui no planejamento. Aqui você se pergunta, quais serão, na média, ali, os seus aportes mensais que você pretende fazer? Isso em relação à sua realidade. Algumas pessoas conseguem aportar mais, outras vão aportar um pouquinho menos, tudo certo. Qual que é o seu patrimônio atual versus o que você imagina ter lá no final de 26, com a rentabilidade mais ou menos, né, na média, com tranquilidade, né, sem muito exagero aí nas rentabilidades. A galera gosta de botar 18% ao ano, 15% ao ano. Não vai conseguir sempre, tá? Cuidado com isso. Mas ter essa ideia aqui de uma, não é nenhuma meta, mas pelo menos uma projeção pessoal sua de quanto você espera terminar o ano de 2026. O planejamento aqui também contempla essa revisão da sua fase atual, se você está em acumulação, se você está em transição, se você já está em usufruto, e quais os percentuais indicados por etapa da sua carteira, né? Mais renda fixa, mais renda variável. Esse planejamento, essa noção macro, pelo menos, vai te ajudar muito a, de fato, avançar para as próximas etapas, que são efetivamente os ETFs, com muito mais clareza e não ficar saindo comprando qualquer coisa, tá? Tem que tomar cuidado. ETFs são muito bons, eu sou muito fã de ETFs, acredito, não é nem acredito, né? Não tenho dúvida nenhuma que é a melhor escolha para 99% das pessoas em relação a fazer investimentos, mas também não é todo ETF que é bom, não é todo ETF que é para você. Depois você tem aqui essa reflexão interna de qual que é o seu perfil de risco e objetivo geral, você vai ter um norte ali, pelo menos, do que você quer, né? Isso conversa muito com essa fase aqui, né, de acumulação, transição, usufruto, e aí você também tem basicamente aí esse planejamento aí de aposentadoria e de renda passiva que você pretende ter. Querendo ou não, a gente investe para algum tipo de objetivo. A grande maioria está pensando em aposentadoria, renda passiva. Algumas pessoas podem estar pensando em comprar uma casa, um carro, casamento, viagem. Também não tem problema. Meio que você vai querer usufruir daquele dinheiro em algum período, né? Geralmente, quando é aposentadoria, está um pouquinho mais longe. Quando é um objetivo desses de comprar uma casa, um carro, é um pouco mais curto. Mas você tem que ter esse norte aqui da onde você está indo, né? Então, tendo clareza disso, o que você faz? Deixa o like, se inscreve no canal, não esquece, mas aí você vai para a parte do conhecimento. Aqui sim a gente começa a entender um pouco mais sobre ETFs. De novo, se você quer começar a investir em ETFs, se você ainda não sabe muito bem o que são os ETFs, você precisa ter uma noção básica, não precisa ser um especialista do suprassumo dos ETFs, do supremo mestre, você pode ter apenas uma noção muito acima da média, que é relativamente fácil de fazer, né, de conseguir, e isso já vai te dar muita tranquilidade para poder investir através de ETFs. Então, vai entender aqui, ó, vantagens e desvantagens dos ETFs. Não é só vantagem, tá? Por exemplo, existem pontos levemente negativos em alguns casos que você tem que estar atento, né? Nem tudo é só vantagem, mas com toda certeza tem muito mais vantagem do que desvantagem, tá? Sem dúvida nenhuma. Depois, você tem que entender alguns conceitos como, por exemplo, o índice que aqueles ETFs seguem, ou então, né, o que é um índice, como é que ele funciona, qual o rebalanceamento dele, como é que o market maker, que é uma figura bem importante dos ETFs, ele trabalha, ele vai comprar e vender os ativos do ETF, que é o fundo, para seguir um índice, que é uma regra matemática. Isso vai te expor a vantagens e desvantagens, seja lá por diversificação, impostos, rebalanceamento, praticidade, tempo e assim por diante. Aí sim, você começa a olhar para as classes de ativos, ou seja, ter bastante clareza o que é cada coisa, no sentido, poxa, existe renda fixa e renda variável. Legal, mas ETF tem para as duas coisas. Aqui no Brasil, a gente tem uma classificação definida pela Bolsa, né? Isso até gera um certo atrito entre algumas pessoas. Eu não gosto da classificação como ela é feita hoje, mas não decido as regras, né?
mas basicamente eles classificam ETF como uma classe de ativos e tudo como renda variável. Na minha opinião, isso está tudo errado. Basicamente, ETF não é classe de ativo, ETF é um veículo de investimentos. Classe de ativo é renda fixa, renda variável, nacional, internacional e ainda subdividido. E você pode ter ETFs de renda fixa, nacional aqui em reais, internacional em dólares, internacional global. Você tem diversas possibilidades. Então, entender todas essas coisas nas caixinhas acaba te ajudando muito a sair desse zoom brasileiro. Tô imaginando que você não investe em ETF, por isso que eu tô sendo mais iniciante aqui, faz parte. E aí você começa a olhar para o mundo, como todo mundo olha, né? Só o Brasil que acaba não olhando dessa forma. Aí você entende depois os custos gerais. ETFs não são de graça. Alguns deles até podem ser de graça, né? Dependendo do período, patrimônio líquido, aluguel de ações. Mas basicamente eles têm custos muito, muito baixos, tá? Compensa muito você carregar eles no médio e longo prazo. Muito mais do que um fundo convencional, que geralmente tem 2% de taxa de administração, ou tem IOF, come cotas, assim por diante. Os ETFs têm custos muito mais baixos. Tem taxa de administração? Tem. Quanto que é? Depende de cada ETF, mas ela é muito mais barata do que um fundo convencional. Tem spread para você comprar ou vender? Depende do ETF. Alguns têm um spread grande, outros o spread é menorzinho. Você tem que dar uma olhadinha nisso. Tem IOF? Não tem IOF. Tem come cotas? Não tem come cotas. Tem imposto de renda? Tem imposto de renda. Aí cada caso é um caso, mas na grande maioria dos casos você paga 15% de imposto de renda, seja de renda fixa ou de renda variável, ou também até nos dividendos, tem que tomar cuidado com isso. Então tem que olhar esses custos gerais, tudo que contemplam, para você entender do produto. Ah, Anthony, não tem IOF dentro do ETF. Não tem. Mas se você está tirando dinheiro do Brasil para comprar em outros países, de forma global, internacional, cara, essa touca aqui é sacanagem. Essa touca deve ter mais idade do que eu, cara. Essa aqui eu sempre pego no Natal. Sem nem você deveria continuar com isso. Ela começa a subir, né? Mas basicamente você tem que entender os custos para tirar o dinheiro do país também. Ah, Anthony, vale a pena tirar o dinheiro do Brasil? Cara, vale a pena se você vai carregar por muito tempo. Aí vai te dar um ganho maior comparado a ETFs brasileiros que compram as mesmas coisas. Mas a diferença não é gritante, tá? Você nunca vai ver assim, eu fiquei rico porque comprei esse ETF nos Estados Unidos ou na Irlanda, versus o cara ficou pobre porque comprou no Brasil. Cara, se é o mesmo ETF, a diferença vai ser pequena. Mas vai ter diferença se você tira dinheiro do Brasil, tende a dar um lucro um pouquinho maior depois ali de 10, 15 anos mais ou menos. Mas também tem os custos ali, por exemplo, de fazer o câmbio no início, né, dessa transação. Você vai ter que fazer essa gestão internacional aqui de imposto. Assim, não é nada impossível, tá? Mas tem um trabalhinho, também tem outros riscos, tá? Então fica atento a esses custos, essas possibilidades. Você que está começando, imagino que você está começando, pensando agora, quero começar, começa com os do Brasil, que é um pouquinho mais fácil. Se você já está, por exemplo, cadastrado na bolsa, se já tem corretora, você provavelmente já deve investir em algum fundo imobiliário ou em alguma ação através de stock picking. Deve ser muito mais fácil você começar pelos ETFs olhando para o Brasil, para depois evoluir para os internacionais, digo, de tirar o dinheiro mesmo, né? Que às vezes pode ser um pouquinho mais trabalhoso para quem está começando. E também entender aqui, ó, que os ETFs eles têm praticamente zero de comissão que pagam aí para distribuir eles. Né? O que isso quer dizer? Cara, os assessores não recebem comissão dos ETFs para distribuir eles. Os bancos não recebem dinheiro quando você investe através de ETFs. Isso aqui é muito ruim para o sistema financeiro convencional. Ninguém da Faria Lima, geral aqui, aspas, gosta dos ETFs porque não dá dinheiro, cara. A taxa quase que não dá retorno nenhum, não dá comissão nenhuma. E isso aqui é muito bom para o investidor. Aqui eu vou fazer meu merchan de alerta, né? Eu, Anthony, Resulta Capital, que é a minha empresa, a gente não tem relação com nenhum banco, gestora, corretora. Eu não sou assessor. Ou seja, o que eu falo aqui é o que eu realmente acredito que é melhor para as pessoas físicas, que é o nosso caso, né? Eu sempre falo para as pessoas pensarem, pô, quando você recebe uma lâmina, isso aconteceu essa semana com um cliente meu, ele mandou para mim assim, pô, Anthony, olha só o CRA que eu recebi, a lâmina do CRA. Cara, 27 páginas explicando o que era aquele CRA, como é que era a empresa, as garantias, o retorno, tudo lindo, maravilhoso. Quando você ia ver lá, tinha risco, era problemático, paga comissão pra caramba para distribuir CRA, CRI, FI, FIAGROS, emissão de novas cotas, isso tudo paga comissão pra caramba. Então o mercado se esforça para vender aquilo que paga mais comissão. Materiais publicitários bonitos, coisas extensas, explicações no detalhe. Você vai ver os ETFs, a maioria nem tem nada no site, alguns não tem nem site pra você ter noção. Os caras não querem vender de jeito nenhum, mas eles têm que ter um para falar, a gente também tem, né? Então, cara, acho que esse é o maior sinal
de quando um produto é bom, né? O esforço que os grandes bancos e plataformas fazem para você comprar ele versus os outros. Cara, produto ruim, os caras vão se esforçar um monte. Fazer material publicitário, fazer propaganda, pagar influencer, botar matéria no jornal, cara, patrocinar mídias sociais. ETF não. ETF, cara, não vale a pena, porque se eles botarem essa grana em marketing, comparado a um produto convencional, a um fundo convencional, a um CRI, um CRA, cara, não vai dar tanto retorno. Então, os caras não gostam muito de ETF. Aqui algumas classes, ativos, índices e conceitos para você dar uma estudada, para você que ainda não conhece. Eu botei aqui de forma mais genérica para primeiro não parecer que é recomendação de investimento e também para você se habituar com esses tipos de vocabulário aqui desse mundo, tá? Então, vamos lá. Falando aqui, por exemplo, de renda fixa, você pode dar uma estudada aqui, por exemplo, no LFTB11 ou no AUPO11, são ETFs quase de pós-fixado, é quase a Selic, é quase o CDI, tem uma volatilidadezinha, mas é pouca coisa para você dar uma estudada. Ou então estuda esse índice aqui, ó, IMA B5P2. Aqui tem vários ETFs que seguem esse índice. Tem o B5P211, tem os do Itaú, o do BTG. Ixi, tem vários. É bem legal para você começar a estudar, por exemplo, os IPCA+, né, que não são muito voláteis, tá bom? Depois tem o IMA B11, que é mais volátil, o PAC B11, que é super volátil. Depois tem o NTNS 11. Ixi, tem um monte de opções aqui, mas começa com esses conceitos falando de renda fixa brasileira, tá? E depois de renda variável, então, quando a gente olha aqui ativos que são um pouco mais voláteis, eu deixo aqui o clássico, né, brasileiro, o Ibovespa, entender basicamente o porquê que ele é um índice que é muito bom. O índice é muito bom. As pessoas falam que o resultado dele é ruim. Ah, o Ibovespa não rende. Cara, o índice é excelente. Ele representa de forma ampla e relativamente neutra o mercado brasileiro, a média do Brasil. Ele representa muito bem. Ah, Antônio, mas não rende tanto. Mas daí a culpa é da média, não do índice. As pessoas botam a culpa no Ibov, a culpa é das empresas que estão lá dentro, né? A galera sempre esquece disso. Então entende como é que ele é formado, o porquê que ele representa tão bem essa média, e aí depois você avalia se faz sentido ou se não faz. Aí são outros 500, né? Aí beleza. Depois você pode olhar para renda variável aqui. Renda variável, eu falei aqui, são ações, tá bom? Aí tem aqui dos Estados Unidos, entender um pouquinho do índice S&P 500, que é a média do mercado americano, são 500 empresas, ações lá do mercado deles, e também entender aqui a renda variável a um nível global, né? Eu trouxe aqui o World 11 ou VWRA 11, são conceitos um pouquinho mais amplos que pode ser um pouco complexo de você entender, daí eu estou trazendo os ativos mesmo para você dar uma olhadinha ali. Tem o ACWI 11 também, tem diversos ETFs mais globais, assim, mais neutros e amplos de forma mundial. Então aqui você tem 3 exemplos para dar uma estudada. Compra só ações brasileiras, compra só ações americanas, compra ações do mundo todo. Ah, deixa eu comprar os 3. Aí você vai sobrepor um monte de coisa, não faça isso, tá? É para você estudar, ó, para estudar, não é para comprar, tá bom? E ainda poderia colocar aqui ETFs cripto ou ETFs alternativos, como por exemplo ETFs de Bitcoin, cestas diversificadas com vários criptoativos, ouro, dentre outros tipos de ETFs. Mas como é um começo, pode ficar meio complexo, né? Enfim, de novo, você já se inscreveu aqui no canal, já deixou o like, pode procurar que tem uma série, tem inclusive playlists aqui no canal, tá? Alternativos e cripto, ações internacionais, ações nacionais, você pode ver diversos ativos lá, se quiser vendo eu analisar na prática cada um desses ETFs, tá? Depois a gente vai para a fase da estratégia. Então a gente já entendeu aqui um planejamento geral dos seus investimentos para sua vida, é geralmente aposentadoria, beleza? Depois você está tendo uma base de conhecimento muito sólido dos ETFs, como é que eles funcionam e assim por diante, e agora você vai efetivamente para a estratégia. Aqui que acontecem os erros, a gente percebe como ter clareza e realmente não sair sendo afobado faz diferença. As pessoas muitas vezes falam, pô, como é que eu faço para investir em ETFs em 2026? Ah, compra esse. Cara, você já está indo para a parte final da estratégia. Você não se planejou, você não tem conhecimento, você não fez o bom balanceamento entre classes, você só quer sair comprando. Aí depois reclama que o ETF não rende, estou confuso, pago muito imposto, enfim, não estou diversificado, né? Esse é o clássico. Na real, pouca gente percebe que não tá, mas enfim. Mas indo para a estratégia, agora que você já tem planejamento e também já tem conhecimento, agora faz muito mais sentido, você tem muito mais segurança e tranquilidade para fazer as perguntas certas na hora certa. Então, primeiro, qual a fase que você está e qual o perfil de risco que você está assumindo? Cara, grande maioria das pessoas, grande maioria, tá? Do Brasil, tô falando, média do Brasil, está em acumulação. Depois, algumas estão em transição e algumas estão em usufruto. Mas você tem que ter muita clareza e entender, isso você vai definir para a sua vida pessoal, tá? Qual a sua fase? E isso vai determinar se você vai estar buscando muito mais crescimento de patrimônio ou então renda passiva. Ah, Anthony, se eu buscar renda passiva com 20 anos, estou errado?
cara, você não está errado, você só está sendo ineficiente. Aí você pode se perguntar se, por exemplo, o governo brasileiro é ineficiente, se ele é errado. Aí a resposta é sua. A grande sacada aqui é você entender e responder para si mesmo aquilo que vai ser melhor para você. Não para mim, não para os bancos e não para os ETFs. Aquilo que é melhor para você. E com essa resposta, se você busca mais crescimento ou renda passiva, aí você vai ainda adicionalmente pensar, né? Eu sou mais arrojado, conservador ou moderado? Por que eu digo isso? Porque primeira coisa, você se busca crescimento, você não vai buscar ativos que pagam dividendos ou renda passiva. Se você busca renda passiva, você pode buscar ativos que pagam dividendos e renda passiva, ou então você busca os ativos de crescimento e pode fazer vendas manuais. Assim, pessoal, geralmente a galera busca crescimento, tá? Vou falar na lata aqui pra vocês, cara, 95, ou me arrisco a dizer 99% das pessoas deveria buscar só crescimento de patrimônio, tá? Inclusive com 60 anos ou mais, né? 70 anos também, e assim por diante. Você faz as vendas manuais. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais no detalhe falando sobre isso. Porque com essa clareza, aí sim, você vai para a definição dos percentuais das classes de ativos e dos ativos na carteira. Eu uso muito em 4 níveis, né? Isso aqui garante a diversificação. Eu uso aqui os 4 níveis, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu inventei na minha cabeça, porque na realidade fica muito mais fácil de você efetivamente diversificar. Então, eu separei aqui em 4 grandes níveis, né? País, moeda, tipo de renda, a própria classe, e aí sim, os ativos, porque fica muito mais fácil de você garantir diversificação dessa forma. Esse é meio que o processo que a gente usa para montar a carteira, né? Você vai dividindo nível a nível, por Pareto, por outras relações, até chegar ultimamente no ativo. O ativo é talvez a coisa menos relevante, sabia? É do tipo, a gente olha muito mais para alocação macro em níveis e, por último, os ativos. Até porque tem aqueles estudos, né? Que a alocação dos ativos, os percentuais que você define de forma mais macro, representam aí grande parte do retorno da sua carteira e dos seus resultados. É óbvio que ativos são importantes, você não pode comprar qualquer coisa, mas assim, no geral, quando você trabalha com ETFs mais amplos, neutros e diversificados, você tem que olhar muito mais para as classes e não para os ativos. E aí que, claro, né, se você faz isso da forma inteligente e da forma mais certa possível, você consegue aí montar uma carteira com pouquíssimos ativos e garantir plena diversificação. Esse é o problema, né? Você vai ver, por exemplo, hoje, sei lá, a B3 deve estar com 6 milhões de CPFs mais ou menos, né? Um pouquinho mais talvez. E os ETFs devem ser 800 mil investidores mais ou menos também, tá? Então, você vê aí, sei lá, pouco mais de 10, 15% aí dos investidores investem em ETFs, através de ETFs, esse é o termo certo. Acho que não é nem 800 mil CPFs, são 800 mil documentos distintos. Aí tem pessoa jurídica, tem fundo, aí tem um monte de coisa. Mas vamos considerar que é uns 15% que investe, tá? Cara, qual que é o outro problema, né? Se você tem, por exemplo, 85% dos brasileiros não investindo através de ETFs da B3, no geral, não vai ser a grande maioria que investe, por exemplo, em ETFs internacionais, né? O cara compra nos Estados Unidos, na Irlanda. O cara geralmente só compra Brasil. E aí essas pessoas têm muitas vezes 100, 150 ativos na carteira. Cara, direto isso aí chega e a gente olha, cara, como é que faz a gestão desses 100, 150 ativos? Porque daí você tem, sei lá, 25 fundos imobiliários. Aí tá bom. Depois você tem mais 25 ações. Depois você tem mais 25 títulos de renda fixa. Depois você tem mais 25 COIs, porque você comprou lá em 2018 e agora não consegue se desfazer daquela bomba. Aí você vai ver, você chega fácil aos 75, 100 ativos e alguns pulverizam ainda mais, chegando aí nos 100, 150 ativos facilmente na carteira. E isso é muito problemático, porque primeiro, você não tem gestão nenhuma sobre os seus ativos. Você não sabe o qual subiu, qual caiu, quanto que tá, quanto que devia ser, né? Ah, eu defini 2,5%. Mas como é que você tá vendo? Você não vê, você não acompanha nada. Você tem 100 ativos, ninguém consegue acompanhar nada. Depois você não consegue rebalancear corretamente, né? Comprar o ideal, comprar qual que tá menos descontado. E por fim, o pior de todos e mais arriscado é você tá lotado de Brasil, você tá pulverizado somente comprando ativos em reais da economia brasileira, que estão expostos aqui à nossa realidade, e uma outra ação que, sei lá, é exportadora, vai ter um pouquinho a ver com o dólar, mas você, enfim, ela tá lá no meio, né? Você botou 2, 1% nela do seu patrimônio total e, enfim, isso aí não vai representar um grande outlier, ou se representar foi mais um golpe de sorte do que estratégia. Então, quando você busca a estratégia através dessas perguntas, dessa forma, com esses níveis, os níveis, eu uso esse, mas você pode usar só 2 se quiser, tá? Isso aqui é a forma que eu encontrei por ser mais fácil de entender e de categorizar, também de garantir uma diversificação efetiva. E aí você vai buscar aqui fazer uma transição de carteira do seu estado atual para o desejado. Você vai criar um perfil de rebalanceamento de carteira através dos aportes, comprar o que mais está descontado nas proporções
mais próximas do ideal, evitar fazer vendas e assim por diante. Então aqui sim, na estratégia, você olha para esses percentuais e para os ativos. Até que você chega então na tal independência, que é o último estágio praticamente. Talvez daria para fazer o quinto, que é um review, ou o quarto já está aqui dentro. Mas basicamente é você ter muita noção e muita clareza que o seu comportamento e a sua psicologia é o que vão determinar muito os seus resultados. Quando a gente trabalha com ETF, a gente olha muito para trabalhar com a média do mercado. A média é muito boa. A média é muito, muito top para você, pessoa física, não precisa tentar bater a média. A média já é muito bom para você. Então você precisa garantir que vai seguir na rota planejada, porque você está comprando a média. Através do ETF você compra uma média, que é muito boa, por sinal. O seu trabalho, que é o que você pode controlar, é garantir permanecer na média. Isso só depende de você, nem eu, nem o Warren Buffett, nem o Barsi, nem a BlackRock. A galera fala, né, a BlackRock é dona do mundo. Não é, cara. Ela só tem um monte de ETFs aí, assim como a Vanguard também tem, assim como a XP também tem, o BTG também tem, a Buena Vista também tem e tantos outros tem. E eles não controlam tudo. Talvez, se eles puderem controlar, aí é problema deles, né? O nosso, como investidor pessoa física, é controlar o nosso comportamento e a nossa psicologia para seguir na rota. Isso sim é independência e não é um ponto final. É justamente esse ciclo contínuo. Planejar, executar e revisar. Por quê? Porque você planejou o seu ano com o novo percentual lá de ativos em relação ao seu momento, acumulação. Às vezes não muda, tá? Ah, Antônio, eu tenho, sei lá, 30 anos, agora eu tenho 31. Cara, o percentual não vai mudar. Provavelmente vai ficar o mesmo percentual, os mesmos ativos, a mesma projeção. Você só vai botar lá os seus aportes em relação à sua vida pessoal. Tipo, agora eu consigo botar R$ 1.000 por mês por causa do meu emprego. Daí ano que vem você foi promovido, você virou programador no exterior. Tem bastante cliente assim, né? Ah, sou programador no exterior, agora, né, minha renda era 5 mil, agora virou 25, 30. Isso aí, cara, tem muito. Como é que eu faço? Cara, agora você segue o mesmo plano, só que agora você vai aportar mais. Ou seja, a carteira vai crescer, né? Porque o trabalho é o que dá muito mais retorno do que os próprios investimentos. Isso aí, vocês nunca vão me ver falando o contrário. E aí você vai fazendo esses planejamentos, vai executando gradualmente, vai fazendo revisões, mas coisas aqui, ó, parâmetros que mudam um pouco. Mínimo de giro excessivo de ativo, não é nem mínimo de giro excessivo, é mínimo de giro, né? Aqui a produção até botou errado. Brincadeira, fui eu que botei errado. Mas basicamente você vai girar o mínimo possível os ativos, comprar e vender, cara, o mínimo possível para pagar menos imposto. Ah, Antônio, mas e se eu precisar vender um ativo? Aí você vende, não tem problema, uma vez ou outra, para garantir que você vai permanecer em perfil de risco compatível com você. Você pode vender, faz parte, porque isso vai te garantir muito mais tranquilidade no longo prazo. O que eu quero dizer com isso? No geral, a gente só aporta para rebalancear através dos aportes. Mas, se você está ali numa situação que, cara, os ativos que você tinha explodiram de alta, bombou, e você tinha lá um perfil que era, sei lá, 30% renda variável e 70% renda fixa. Você focava na renda fixa. Mas, cara, explodiu tanto o mercado, porque você deu sorte, cara, qualquer coisa, que você virou, putz, 50-50. É 50 fixa, 50 variável. Olha como você saiu do seu planejamento inicial e olha como você está agora no novo percentual. Isso é muito legal, porque você teve um ganho de capital, né? Subiu a renda variável. Mas você tem que se perguntar o seguinte: será que esse novo percentual não está me deixando num novo perfil de risco? Eu era conservador, agora talvez eu seja moderado. Será que você vai se sentir bem com isso? Às vezes sim. Às vezes você mudou o seu próprio perfil, você é uma nova pessoa, você estudou mais, você fala, não, eu entendo que nesses percentuais ainda faz sentido para a minha realidade, para o meu perfil. Talvez o seu trabalho mudou, a sua renda mudou, enfim. Mas se você ainda está na mesma situação, se você está se aproximando, por exemplo, da aposentadoria e aconteceu essa mudança, você tem que vender para garantir aderência ao perfil de risco. Então, você vai fazer o mínimo possível de vendas, tá? Para pagar menos imposto de renda. Ah, mas precisou vender? Cara, vida que segue. Né? Garantir os percentuais é o seu trabalho aqui da independência, né? E é justamente focar no que você controla. Isso aqui é o que garante aqui, ó, uma continuidade e gestão prática de forma sustentável e tranquila, porque fazer isso, você vai fazer um trabalhinho agora, né, no início desse ano, mas vai manter para a vida toda, tá? Isso aqui você mantém para a vida toda. É 10 minutos por mês e aí, cara, meia horinha lá em dezembro, janeiro para fazer as revisões, né, para dar uma refletida, depois você vai embora. E aí você consegue, aqui, ó, sem tomar tempo e nem gerar dúvidas e giros emocionais. Cara, isso aqui ficou tão bom que eu vou criar vou deixar um desenho mais bonito e botar no meu site. Até porque essa aqui, que é a nossa proposta da Central Resulta Capital, que tem esses 4 passos,
E aqui agora, vou adiantar para vocês, em 2026 a central vai virar global, tá? Então a gente hoje olha muito mais para ativos aqui de bolsa brasileira, mas tudo está se transformando para virar efetivamente global. Os preços vão mudar, né? Quem está dentro, vai receber o upgrade gratuito. Inclusive, em janeiro a gente vai ter ali a nossa finaleira desses preços, daí eu vou explicar para vocês certinho os novos valores, vai subir um pouquinho, porque vai ter um monte de conteúdo global. Nessa virada aqui vai ser a nossa promoção de 1 ano, né? Você vai conseguir pegar a finaleira desses preços antes de subir, para pegar tudo que é global, e você tem aqui acesso a esses 4 grandes passos. Isso aqui já está mudando um monte de coisa, não atualizei o site ainda, tá? E aí sim você garante essas 4 etapas da melhor forma possível. Então você tem interesse aí na Central Resulta Capital, ou se você já é cliente e quer saber das mudanças que vão acontecer, manda um zap para mim lá no zap de suporte. Eu adianto para vocês o que vem aí em 2026. E se você ainda não é, dá uma acessada no site, conhece o link aí. Vai valer muito, muito a pena entrar antes do nosso aniversário de 1 ano, né? Antes de fazer todas as trocas. E aí você garante essas 4 grandes etapas, entende isso, monta o seu processo, tem as dúvidas, você pode tirar diretamente comigo ali, os assinantes da Central têm acesso ao meu zap, e no final das contas você garante aqui, ó, a diversificação, a tranquilidade e um planejamento sustentável. Cara, essa é uma das palavras que o pessoal mais fala assim, pô, Antônio, aprendi essa palavra contigo. É porque é sustentável. Eu consigo fazer isso pelos próximos 30 anos, 40 anos, 50 anos. Se você é muito jovem. Geralmente o pessoal que é cliente é um pouquinho mais velho, né? Os jovens não querem saber de investir. Os jovens estão numa fase de viver a vida, né? Mas, enfim, se você é jovem e precisa de um planejamento para a vida toda, cara, você tá à frente de muita, muita gente, né? E todo mundo fala que gostaria de ter começado antes. E se você quiser entender mais, claro, tem um montão de vídeos aqui no canal, mas eu vou te recomendar para entender mais sobre ETFs, o porquê que eu não invisto como os grandes gênios do mercado, o Warren Buffett, o Barcy. Os caras são muito bons, mas talvez eu não seja tão bom quanto eles. Eu vou te mostrar mais nesse vídeo aqui. Um grande abraço, um ótimo 2026 aí para nós, né? Feliz Natal, boas festas. Lembre sempre que investir certo resulta capital.